Oi, boa tarde aí todos, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de todos aí na nossa conferência de resultados do segundo trimestre. Meu nome é Vanderlei Rigatieri, sou CEO da empresa, um dos fundadores, e vai estar aqui comigo o André Valente, que é o CFO e o nosso RI, e depois tem junto também o nosso COO, que é o diretor de operações, que vai participar no final, para eventualmente algumas questões, algumas perguntas que vocês tenham, tá? Nós preparamos alguns slides para mostrar para vocês como é que foi esse trimestre. E eu vou fazer a primeira parte da apresentação, depois eu vou passar a palavra para o André Valente, que conduzirá aí todo o resto da apresentação, tá? Vamos lá então, pessoal, próximo slide. Vanderlei, olá a todos, boa tarde. Antes do slide aí inicial do Vanderlei, eu gostaria de ler o aviso legal. As informações contidas neste documento relacionadas à perspectiva dos negócios e de crescimento da WDC Network são baseadas exclusivamente nas expectativas da diretoria sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem substancialmente das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Todas as variações aqui apresentadas são calculadas com base nos números sem os arredondamentos. O presente relatório de desempenho inclui dados contábeis e não contábeis, tais como operacionais, financeiros pro forma. Os dados não contábeis não foram objeto de revisão por parte dos auditores independentes da companhia. Obrigado. Passo a palavra aí ao Vanderlei. Podemos seguir para o próximo slide. Vanderlei, eu acho que o seu som... Opa, muito obrigado. Bom, eu queria começar aqui dando um highlight aqui de todos os destaques desse trimestre, né? Ressalto que a gente teve, basicamente, de novo, batemos aí um recorde de receita líquida da divisão solar e também uma recuperação bem significativa das vendas de enterprise e telecom, né? Que vocês lembram que no primeiro trimestre estava ainda meio sofrida em termos de volume de vendas. A nossa receita líquida do solar chegou a 96,7 milhões, isso significou 36,5% a mais do que o mesmo período do ano passado, e chegamos a um backlog de receita, que é, novamente, todas as receitas que a gente tem a performar dos nossos contratos de TAS, né, que são contratos já assinados, né, que já foram entregues aos clientes os produtos, e a gente só reconhece essa receita no mês a mês, conforme orientação da nossa auditoria contábil. Estamos aí 639 milhões, quase 640 milhões. Isso é um pouco menos, 23% a menos do que a gente tinha em 2021. Outra coisa importante é que nós tivemos um crescimento das vendas totais, né, que é exatamente a soma de todas as vendas de produtos e mais os contratos, né, o VGV dos contratos novos assinados, crescemos 26,8% versus o primeiro trimestre de 2022, que isso é importante, né? Está mostrando realmente uma retomada dentro desse ano do crescimento de vendas. A nossa receita líquida consolidada foi de 284 milhões,3 no segundo trimestre, versus 276,7 milhões no segundo trimestre de 2021. Isso deu um crescimento de 2,8%. O EBITDA ajustado, consolidado da empresa, foi de 67,4 milhões no segundo trimestre, versus 68,5 milhões no segundo trimestre de 2021,
uma pequena redução de 1,6% ano a ano. A margem EBITDA ajustada foi de 23,7% nesse trimestre, contra 24,7% no mesmo período do ano passado, uma redução de 1 ponto percentual nesse período. Vendas totais do segmento telecom foram de 158,9 milhões nesse segundo trimestre, versus 135,6 no primeiro trimestre desse ano, teve um crescimento de 17,2%. Começamos a sentir a retomada aí desse segmento que estava em desaceleração. As vendas totais do segmento Enterprise foi de 101,1 milhões no segundo trimestre, versus 63,7 milhões no primeiro trimestre de 2022. Esse teve um crescimento bem significativo, de 58,6%. Isso mostra um pouquinho da retomada dos negócios corporativos com o fim da pandemia, ou pelo menos com a diminuição dos efeitos da pandemia, que a gente tinha sofrido muito ano passado. A companhia voltou a apresentar lucro líquido ajustado, consolidado, de 8,6 milhões nesse segundo trimestre, versus 25,2 milhões no mesmo período de 2021. O nosso índice de produtos produzidos dentro do Brasil, nas nossas fábricas, passou de 61%. Isso é muito significativo, porque toda vez que eu produzo mais localmente, eu melhoro minha margem operacional. Fizemos uma emissão de rating externo, corporativo, né, através de duas empresas, tanto a Standard & Poor's como a Moody's, em maio, nos concedeu o indicador AA negativo. Isso foi muito importante para mostrar a nossa saúde financeira, a nossa qualidade dos recebíveis e todo o plano que a empresa tem. E também fizemos a nossa segunda emissão de debêntures, um montante de 500 milhões, né? Foram duas séries, com prazo de 5 e 7 anos, e uma carência de 3 anos para amortização. Isso dá um fôlego muito bom em termos de capital para passar por um bom período que cresceram no nosso modelo de TAS, recuperar os nossos estoques, melhorar o capital de giro. Esse aqui é um slide bem apanhado dos destaques do resultado, e eu vou passar para o André Valente, para ele entrar um pouquinho mais em detalhes sobre esses números, sobre esses indicadores que a gente tem. E volto com vocês lá no final, para a gente falar um pouquinho do futuro e perguntas e respostas, tá? Muito obrigado. André, com você. Vamos lá. No próximo slide, por favor. Apresentamos aqui a evolução das vendas totais consolidadas da companhia, que nesse segundo trimestre de 22, chegaram aí a 372 milhões de reais, o que significa uma variação de menos 4,6% versus o mesmo período do ano anterior, e um crescimento de 26,8% versus o primeiro trimestre de 22. No acumulado do semestre, temos aí uma variação negativa de 6,5%, comparado com o mesmo primeiro semestre de 2021. Ressaltamos aqui que, considerando que nossas vendas são sempre ancoradas aí nas taxas cambiais na data da venda, uma vez que as taxas cambiais tiveram uma queda quando comparamos aí o segundo trimestre de 22 versus, seja o segundo trimestre de 21 ou o primeiro trimestre de 22, temos aí uma variação negativa causada por essa queda cambial. Apontamos aqui em cinza, logo abaixo, quais foram as taxas médias praticadas nas vendas da WDC. E aí, o objetivo aqui é a gente mostrar um pouco o que de fato foi a nossa operação quando pensamos em dólar, né, que é o dia a dia aqui da nossa operação. E aí, quando olhamos aí o menos 4,6, quando pensamos de forma dolarizada com os diferentes câmbios,
na verdade, a gente teve um impacto do câmbio de 7,3 pontos percentuais, quando fazemos as contas, e no caso do semestre, ao invés de 6,5, a gente ficaria praticamente flat quando pensamos em dólar, uma vez que o efeito do câmbio causou aí menos 6,1% na comparação do primeiro semestre de 22 versus o primeiro semestre de 21. Seguindo, no próximo slide, apresentamos aqui a evolução da receita líquida. A receita líquida, ela mostra um cenário um pouco mais positivo do que o que a gente visualiza nas vendas totais, uma vez que a receita líquida considera toda a modalidade do TAS, de acordo com o reconhecimento de receitas, conforme a evolução mês a mês de cada contrato de locação. E aqui a gente acaba tendo um efeito um pouco mais positivo. Quando a gente olha o trimestre, tivemos uma variação de 2,8% positiva comparada ao mesmo segundo trimestre do ano passado, alcançando aí 284 milhões de reais de receita líquida no trimestre, e no acumulado 525,5 milhões, demonstrando aqui um crescimento aí de 4,6%. Chamamos atenção também para a representatividade dos segmentos no todo da companhia, o business de solar alcançando 34% do total da companhia, o telecom com 41% e o enterprise 25%. O solar aqui alcançando esses 34%, comparativamente ao mesmo segundo trimestre do ano passado, representava 25,6%. Então, de acordo com as nossas projeções e com as expectativas aí que a gente sempre teve, o solar vem a cada trimestre ganhando um pouquinho mais de representatividade dentro do mix total da companhia. No próximo slide, apresentamos aqui, antes de entrar nos slides de cada segmento, a gente trouxe esse slide antes de falar um pouco do telecom, para mostrar um pouco o que vem acontecendo no cenário aí de banda larga fixa no Brasil. Esses são os dados oficiais que estão disponíveis no site lá de dados da Anatel. Apontamos aqui a evolução desde do fechamento de 2020 até o fechamento agora de junho de 2022. Na primeira linha, vocês podem observar aqui o total de domicílios conectados no Brasil. Como vocês podem ver, a gente ao longo desse 1 ano e meio, a gente teve aí praticamente 6 milhões de novos domicílios conectados, saindo de 36,4 milhões em dezembro de 20 para 42,1 milhões em junho de 22. A gente lá atrás sempre apostou aí na tecnologia da conexão por fibra ótica, então a gente faz aqui um recorte do que é a conexão por fibra, onde a gente vê aqui um crescimento muito mais forte, saindo de 17 milhões de conexões em dezembro de 20 para 27,8 milhões de conexões em junho de 22. E o objetivo desse slide é mostrar um pouco como as flutuações aí de trimestre para trimestre vêm se comportando ao longo desses últimos trimestres. Como vocês podem ver, nesse segundo trimestre de 2020, a gente teve um acréscimo de apenas 100 mil novos domicílios conectados, que vocês veem logo na setinha em vermelho à direita, ou seja, saímos de 27,7 milhões de domicílios conectados para 27,8, que comparado com o mesmo segundo trimestre do ano anterior, que é a outra setinha vermelha à esquerda, tínhamos uma adição aí de novas conexões no segundo trimestre de 21 de 2,4 milhões de acessos. Então, aqui fica visível um pouco da dificuldade de mercado que existe aqui na quantidade de conexões no telecom. Outras informações interessantes, né? A gente consegue ver ali, logo abaixo, a linha de outras conexões, que mostram as outras conexões menos tecnológicas, vamos assim dizer, que é aquela base que vem sendo substituída por fibra ótica ao longo do tempo. Como vocês podem ver, nesse último 1 ano e meio, a fibra ótica incrementou aí quase 11 milhões de novos assinantes com fibra, e por outro lado, essas outras conexões decresceram de 19 para 14, então menos 5 milhões de conexões aí em tecnologias mais defasadas. A gente já previa isso lá atrás, né, de que a gente chegaria, que a gente tinha aí um pouco do nosso volume
muito voltado aí para atender essa substituição de tecnologia, que em algum momento deve acabar e está o parque todo atualizado, aí, muito próximo da fibra. Entretanto, a gente consegue visualizar que a gente ainda tem 14 milhões de acessos nessas tecnologias. Então, tem um ponto de vista aqui também da oportunidade de fazer um pouco mais de volume também ainda fazendo essa substituição. Mas é visível que nos últimos 2 trimestres a gente tem a quantidade de assinantes não crescendo de forma substancial. Por último, na última linha, a gente apresenta um pouco da densidade de acessos a cada 100 habitantes. Vem crescendo nesse último 1 ano e meio, de 17 para praticamente 20 domicílios conectados a cada 100 habitantes. Entendemos que a nossa tese no Telecom, apesar desses 2 últimos trimestres mais complicados, ela é uma tese que traz expectativas de crescimentos futuros, muito por conta dessa microeconomia que a gente apresenta aqui, onde a gente espera que a população continue crescendo ao longo dos próximos anos, e essa densidade de acessos a cada 100 habitantes também, o que certamente trará novos domicílios conectados e mais volumes aí de toda a infraestrutura relacionada a isso. Uma informação interessante também que tem lá nos dados da Anatel é que, dentre esses 20 domicílios conectados a cada 100 habitantes, a gente tem aqui estados mais desenvolvidos do sul do país, por exemplo, com mais de 30 domicílios a cada 100 habitantes, enquanto que alguns estados da zona norte e nordeste do Brasil, a gente chega a ter apenas 6 domicílios conectados a cada 100 habitantes. Essas são informações que nos mostram aí o potencial que existe de desenvolvimento da conexão à internet pelo interior do Brasil, o qual é um segmento que a gente está super relacionado. Seguindo para os dados agora do Telecom, no próximo slide, por favor. Aqui a gente demonstra que entregamos vendas totais de 159 milhões de reais no segundo trimestre, que significa a queda em relação ao segundo TRI de 21, mas uma evolução, né, em relação ao que a gente observou no primeiro TRI. Aqui a gente apresenta também que a gente forneceu nesse trimestre 196 mil ONUs, que são os roteadores aí que ficam ligados nas residências das pessoas, nos domicílios conectados, versus 177 mil ONUs vendidas no primeiro TRI de 22. Então, existe uma evolução crescente e, como vocês podem ver, acho que o cenário macro da quantidade de domicílios conectados é muito pior do que o que a gente observou nas nossas vendas. Isso muito fruto de algumas estratégias que estão sendo bem sucedidas aqui da companhia, de focar aí novas receitas através da implantação de projetos de turnkey e também data centers no segmento de telecom. Observamos uma melhora na cadeia de abastecimento, mas ainda foi um trimestre muito prejudicado pela falta aí de fornecimento de placas GPON. E a placa é um insumo extremamente importante dentro da cadeia aí de tecnologia dos provedores de internet. Quanto à margem, acho que esse cenário a gente percebeu aí com 28,6% de margem bruta, a gente percebeu um decréscimo tanto versus o primeiro trimestre quanto versus o segundo trimestre do ano passado, muito por conta do aumento dos prazos dos novos contratos de TAS, que continua ocorrendo, eu vou tocar esse ponto mais para frente, e também menores margens mesmo por venda, muito por conta desse cenário mais achatado que a gente viveu aí nesses 2 trimestres, que a gente entende que em algum momento a gente deve voltar aí a enxergar crescimentos aí no segmento de telecom. No próximo slide, a gente passa um pouco para o segmento de Enterprise. O Enterprise trouxe aí um desempenho muito bom no trimestre, com uma receita líquida aí de 71 milhões de reais, que significa 5,8% de crescimento versus o mesmo período do ano passado e 27,6% versus o trimestre exatamente anterior. Muito por conta, como o Vanderlei comentou, do término, né? A gente não previa que a pandemia ainda afetasse o primeiro trimestre desse ano. A gente viu muitos eventos serem cancelados, como, por exemplo, o Carnaval, vários outros eventos sociais também,
que acabaram postergando também alguns projetos e alguns investimentos aí do setor. Nesse segundo trimestre, a gente viu já uma boa velocidade aí de recuperação, que a gente espera que continue acontecendo na sequência aí dos trimestres mais para frente. A margem foi outro ponto muito positivo aqui do Enterprise, alcançando 33,6%, significativamente superior a todas as comparações aí, tanto o trimestre anterior quanto o mesmo trimestre do ano passado, muito por conta do mix aí, da maior relevância do áudio e vídeo profissional e de cibersegurança, que vem trazendo bons projetos aí, faturamentos muito bem sucedidos aí pelas nossas áreas aí envolvidas a esse segmento. No próximo slide, a gente apresenta um pouco do que aconteceu no Solar. O Solar bateu o recorde tanto de vendas totais quanto de receita líquida aqui na companhia, alcançando 112,9 milhões de vendas totais no trimestre, o que de forma anualizada significa um track record aí de 451,6 milhões de reais. Continuamos trabalhando para implantar o TaaS no Solar. O segundo trimestre foi novamente, lembrando que a gente só começou a fazer o TaaS no Solar depois que a gente completou 2 anos no segmento, a gente começou a operar do zero em 1º de janeiro de 2020, completamos 2 anos no final do ano passado, alcançando aí um fechamento do ano com 333 milhões de tamanho do segmento, e aí a gente se sentiu maduros para colocar em prática a implantação do TaaS nesse segmento. Primeiro trimestre a gente entregou praticamente 1 milhão de vendas totais no TaaS, no Solar, e nesse segundo trimestre mais uma evolução muito interessante, multiplicando esse volume por 5 vezes, praticamente, alcançando aí 4,6 milhões de vendas totais no TaaS do Solar. Foi um trimestre de bastante pressão aí nas margens, muito por conta dos altos níveis de estoques de praticamente todos os players aí do segmento, gerando mais competitividade, e também escassez nas linhas de crédito por parte das instituições financeiras, devido ao cenário macroeconômico, onde muitos dos projetos dos nossos clientes tiveram suas linhas de crédito negadas ou estão demorando muito mais tempo para serem aprovadas do que costumavam demorar até os trimestres anteriores. Então, aqui a gente continua com bastante atenção na administração para conseguirmos aí trazer soluções e gestões aí para monitorar e conseguir bons desempenhos aqui, não somente nas vendas, mas também trazendo margens melhores aí no segmento, que a gente entende que deve estar sempre aí superior a 15 pontos percentuais. No próximo slide, a gente apresenta o desempenho do TaaS. Vendemos novos contratos aí numa quantidade total de 346 contratos, que significa uma evolução em relação aos 249 contratos vendidos no primeiro trimestre, mas ainda aquém do volume de contratos vendidos no segundo trimestre do ano passado. Muito por conta do que aconteceu no Telecom. O Telecom é o nosso segmento onde a maturidade do TaaS é bastante grande, então acho que aqui tem um efeito muito consequência do Telecom nessa performance, mas acho que o produto continua com bastante tração aí junto aos clientes. O volume total de TaaS alcançou 105 milhões de reais de vendas totais, que significa 22,8% versus o trimestre anterior e menos 20% versus o segundo TRI de 21, de novo muito por conta do Telecom. O CAPEX alcançou um patamar de 42,8 milhões de imobilizações aí no segundo trimestre do ano. E aqui à direita, no último gráfico, um indicador que a gente gosta bastante de acompanhar, que mostra um pouco da lucratividade aqui dos contratos de TaaS. Então a gente alcançou também um patamar recorde aqui de 2,45, ou seja, a cada R$1 de CAPEX que a gente faz nos contratos de TaaS, a gente obtém R$2,45 de vendas totais nesse mesmo contrato. Então, que é um patamar superior tanto ao observado aí no primeiro trimestre do ano, quanto também ao segundo trimestre do ano passado. E abaixo, o último bullet aí,
que mostra que a gente vem continuamos a estratégia de alongamento de prazos, alcançando 51 meses nesse segundo trimestre nos prazos médios dos novos contratos, versus 47 meses nos prazos médios dos contratos vendidos no segundo TRI de 21. Aqui, acho que o Solar deve trazer uma continuidade desse alongamento de prazos, uma vez que o tipo de produto e de projeto acaba demandando um prazo maior dos contratos, então a gente deve navegar aí no Solar com prazos, né, para grandes usinas, né, superior aos 60 meses que a gente tinha como padrão. Então, isso deve contribuir aqui para o incremento dos prazos médios totais da companhia. No próximo slide, por favor, temos aqui a evolução do backlog de receitas. O backlog de receitas é um indicador muito importante da companhia, que a gente alcançou aí praticamente 640 milhões de reais lá na última coluna do segundo trimestre de 22, um crescimento de 23,2% versus o backlog há um ano atrás, lá no fechamento do segundo trimestre de 21. Ou seja, crescemos 23,2%. O backlog é muito importante porque ele mostra um pouco as receitas que serão contabilizadas e recebidas no futuro em contratos que já estão em andamento, que já fizemos o CAPEX, já incorremos em todas as despesas, né, tanto de fabricação, fretes, comissionamento dos comerciais, e esses 640 milhões, basicamente o único pagamento que a gente tem que fazer de custo aqui ou despesa seria a incidência do PIS e COFINS sobre esse montante ao longo dos próximos anos, que está descrito também no cronograma de recebimento logo abaixo aí, ao longo de acordo com os prazos aí dos contratos. Seguindo no próximo slide, mostramos uma análise aqui de variação do EBITDA ajustado do segundo trimestre de 22, que foi de 67,4 milhões, contra 68,5 milhões do segundo trimestre de 21. Tivemos aí uma queda que é justificada principalmente pela queda dos volumes de vendas aí de 8,2 milhões. Como vocês podem ver, esse 8,2 ele veio bastante do que aconteceu no segmento de telecom. Na tabelinha logo abaixo, a gente faz um breakdown aí, desses impactos de volumes e margens aí de cada um dos segmentos. Então, é visível que a gente sofreu com os volumes do telecom. Tivemos aí um incremento de margem média praticamente em todas as três divisões, trazendo aí 12,8 milhões de impacto positivo, e com um incremento das despesas operacionais de 5,7 milhões, muito por conta aqui de alguns fatores, tanto aplicação de inflações aí nos custos e despesas gerais da companhia. Também temos o impacto aqui de aumento da inadimplência em alguns nichos de clientes, principalmente telecom, trazendo um pouco mais de provisionamento de devedores duvidosos no período. Tivemos também aumento das despesas de marketing e viagens, né? Quando a gente compara com o segundo trimestre do ano passado, a gente acabou tendo um segundo trimestre muito impactado ainda pela pandemia lá em 2021, então sem eventos de marketing, sem viagens. Então, eu diria que nesse segundo trimestre de 21 a companhia voltou completamente ativa, participando de eventos e com muita viagem e visita a clientes aí voltadas ao plantio aí da continuidade do crescimento de vendas da companhia. E ainda nas despesas, tivemos também um pouco mais de despesas de fretes, principalmente por conta do maior mix do Solar no todo da companhia, né? Os produtos do Solar são mais volumosos e com um pouco mais de peso do que a média geral, então a gente tem uma incidência do percentual do frete sobre o valor total da carga maior no Solar do que a gente observa nos outros segmentos da companhia. Seguindo no próximo slide, temos aqui alguns outros drives aqui do nosso resultado. Tivemos aqui a depreciação, que cresceu de 33,4 milhões para 41,9, então um crescimento de 25% do segundo trimestre de 21 para o segundo trimestre de 22. Esse aumento da depreciação está muito em linha com aquele aumento do backlog
de receitas. Então, quanto mais backlog de receitas a gente tem, significa que a gente tem mais contratos de locação, e os contratos de locação trazem mais ativos imobilizados, que trazem mais depreciação. Então, a variação percentual do aumento do backlog e do aumento da depreciação estão muito próximas, então, e correlacionadas. O resultado financeiro da companhia, como vocês podem ver, ele alcançou aí menos 16,2 milhões de reais, versus praticamente linear, praticamente zero no segundo TRI de 21, e comparado com o primeiro TRI de 22, que foi de menos 30,9, tivemos uma variação bastante positiva. Abaixo no quadrinho a gente detalhou um pouco quais são os principais fatores que causaram essas variações aí no resultado financeiro. Aqui eu destacaria a maior receita financeira, muito fruto da gestão de caixa e da aplicação aqui dos recursos de caixa, trazendo receitas financeiras de 10 milhões contra 3 do mesmo período do ano passado. A variação cambial operacional foi fortemente positiva no segundo trimestre de 21, muito por conta das flutuações de câmbio daquele período, comparada com 4,5 milhões positivas desse segundo trimestre de 22. Continuamos sofrendo aqui com o ajuste a valor presente por conta dos incrementos da Selic. Toda vez que a Selic aumenta 1 ponto percentual por reunião, mais ou menos nessa métrica nas últimas reuniões, a gente tem um provisionamento maior de ajuste a valor presente no nosso balanço, né? Então, isso é esses 6,9 milhões que vocês veem aí à direita, comparados com valores menores aí dos períodos comparativos anteriores. E temos um efeito também básico de aumento das despesas financeiras, muito por conta do aumento das taxas Selic, né? A gente tinha um patamar da despesa Selic muito menor no segundo TRI de 21, comparado com o patamar da Selic agora no segundo trimestre de 22. Isso gerou aí 10 milhões de reais a mais de despesa financeira. Seguindo no próximo slide. Esse slide apresentamos aqui um pouco dos indicadores de alavancagem e de endividamento. Opa, André, acho que seu áudio caiu aí. Não sei se deu algum problema aí para você. Realmente nós estamos ouvindo você. Eu vou, eu vou, eu vou tentar seguir aqui, André. Não sei se você está ouvindo, mas eu acho que aqui a gente está falando aqui exatamente da nossa alavancagem, né, que vocês veem, a nossa dívida líquida no segundo trimestre ficou em 424 milhões. Isso deu uma alavancagem de 1,5 vezes em cima do EBITDA, que está muito em linha aí com o que a gente estabelece como um padrão muito saudável de endividamento, né? Porque nós não queremos ter uma alavancagem muito alta. E conseguiu voltar, André? Alô, alô? Me Opa, estamos escuta? ouvindo aqui você. Estamos ouvindo, sim. Oi? Estamos ouvindo. Está me ouvindo? Não. André, você tá com o microfone no mute. Oi. Legal, perfeito. Desculpem, acho que o ponto aqui, eu comentaria aqui que a gente teve aqui o desembolso da. Legal, vamos lá. Vou seguir, Vanderlei, tá bom? Fazer Vamos para o slide do fluxo de caixa. Perfeito. No slide de fluxo de caixa, a gente a gente apresenta aqui o bridge sobre a posição de caixa
do fechamento do ano passado, no quarto trimestre de 2021, versus o fechamento da posição de caixa de 536 milhões no segundo trimestre de 22. Tivemos uma geração operacional de caixa importante aqui de 143 milhões na primeira coluna. Consumimos aqui no que a gente colocou aqui como nomenclatura capital de giro de 178 milhões, que está dividido entre as rubricas de estoques, fornecedores e contas a receber da companhia. Tivemos um dispêndio de 83 milhões no CAPEX do TAS, para a implantação dos novos contratos aí iniciados no semestre. Amortizamos dívidas e pagamos juros, totalizando aí 165 milhões de reais. Tivemos o recebimento das debêntures e o follow-on, trazendo aí um ingresso de 493 milhões. E tivemos aqui o pagamento de dividendos de 11 milhões de reais. Então, esse é o bridge análises aqui simplificado do que aconteceu com o caixa da companhia. Maiores detalhes estão descritos aí na nossa demonstração do fluxo de caixa, mas a principal leitura, no nosso ponto de vista, são esses principais capítulos. Gostaria de, no próximo slide, passar para você, Wanderley, para a gente fazer o fechamento aí dos próximos. Tá legal. Obrigado, André. Bom, eu acho que é muito importante a gente ter tido esse trimestre, que, na minha opinião, está mostrando que as coisas estão em recuperação. O cenário macroeconômico não ajuda, né? Está ainda muito desafiador, demandando para a gente muita atenção na gestão do capital de giro. Sentimos aí como todos devem ter percebido um pouco mais de inadimplência de clientes. Quando eu falo inadimplência, eu falo atraso nos pagamentos, né? Não perda da receita, mas um atraso maior. O sentimento de que esses clientes, principalmente do telecom, como vocês viram, o número de adições net de usuários em fibra caiu violentamente, né? A gente tem sentido na parte dos provedores ainda um churn muito alto, uma disputa pelo mesmo cliente muito acirrada. Esse movimento de consolidação dos provedores faz esse cenário também ser um pouco mais desafiador. No caso da WDC, a gente tem não só a venda de novos assinantes, de novos usuários, nós temos outras linhas de receita que estão em linha com aquilo que a gente fala da melhoria da qualidade da rede dos provedores, né? Se você for falar hoje com qualquer provedor mais profissionalizado, a grande preocupação deles está na melhoria da qualidade da rede, seja substituindo a rede física, seja implantando POPs melhores, com mais resiliência, né? Seja implantando data center para ter um conteúdo mais próximo do assinante dele. E a gente percebeu um aumento da procura por projetos de build to suit, ou seja, nós próprios, WDC, construirmos a rede física, né? e alugarmos toda a infraestrutura. Isso é um modelo muito interessante, né? Onde a gente está entrando um pouco mais a fundo na cadeia de valor do provedor. Isso é um investimento um pouco maior da nossa parte, tem um reconhecimento de receita um pouco mais longo, mas realmente está estabelecendo uma relação muito mais de estratégica com esses provedores, que não é só vender ou alugar o modem de fibra ou a central ou LT que ele está usando, é entrar realmente na operação. Outra coisa importante é a continuidade da curva de crescimento do solar, né? Com certeza, o solar esse ano tinha, vocês sempre acompanham isso, tinha uma expectativa de dar uma explosão de consumo, né? Mas o que acontece foi que
o aumento das taxas de juros deu uma freada em muitos projetos que estavam no pipeline, né? O cliente começou a refazer a conta do retorno do investimento dele, né? No caso do assinante residencial, também teve um impacto aí da mudança do ICMS, né? Sobre a conta da energia elétrica. Então, toda vez que se faz alguma mexida nisso, você faz outras contas e vê que eu posso postergar um pouquinho mais, né? A taxa de juros ainda do financiamento está muito alta. Hoje a gente sabe que 70% de toda a venda de solar no residencial, principalmente, é financiada. Então, quando você aumenta a taxa de juros, você tem um pouquinho mais. Mas mesmo assim, a gente cresceu, né? Mais de 35%, 36,5%, que significa que a gente está alinhado, bem alinhado, né, nessa parte de solar, né? Como vocês sabem, a gente até divulgou, a gente soltou uma linha nova dentro do WDC Solar, da marca WDC Solar, que é a linha Titânio, que é um pouquinho de baixo custo para tentar atingir uma outra faixa, um outro patamar de usuário. Isso vai trazer muito bons frutos aí, principalmente com o aperto sobre o valor do kit solar, né? O segmento Enterprise, eu acho que foi uma grande surpresa para a gente, um bom resultado, e a gente tem aí para o futuro uma perspectiva muito boa também, né? Tem bastante projeto para ser entregue, que a gente já fechou, que a gente ainda não conseguiu trazer os produtos. Esse é um segmento que tem sofrido ainda um pouquinho com a cadeia produtiva, né? Mas vem vindo coisas muito boas em termos de projetos maiores, né? Os projetos de infraestrutura que exigem mais câmeras de vigilância, que exigem mais sistemas de telefonia IP, coisas do tipo painéis de LED e sistemas de sonorização, que com o fim da pandemia também voltaram à tona, né, para as empresas de mídia de out of home, para as empresas de evento, isso tudo, as igrejas, né, isso tudo tem dado para a gente uma boa perspectiva aí do que está por vir. E a companhia continua atenta aí a oportunidades de M&A, como a gente sempre fala, a gente recebe muitas oportunidades aí, a gente quer fazer um M&A muito mais complementar à nossa operação, nunca um M&A de transformacional, mas a gente está sempre alerta e vamos continuar nesse processo ainda durante esse ano. Acho que era isso que a gente tinha para falar. Acredito que agora a gente pode abrir para perguntas e respostas, né, André? Sim, acho que minha conexão restabeleceu aqui, Vanderlei. Queria aproveitar, Vanderlei, para apresentar a todos aqui o Marcelo Rezende, que é o nosso COO, diretor de operações. Boa tarde a todos, tudo bem? Bom, aguardando aqui um pouquinho para ver perguntas e respostas, eventuais perguntas sobre o que foi apresentado aqui. Não sei se via áudio dá para fazer, hein, André? Podemos sim, mas eu não tô vendo as perguntas, viu, pessoal? Tá legal? Tá aqui. Vamos lá. Existem duas perguntas aqui sobre perspectivas, tanto para segundo semestre, Vanderlei, quanto também para
tanto segundo semestre quanto também para 2023. Acho que é importante, talvez eu possa responder, Vanderlei, e você complementa. Acho que é importante ressaltar aqui a todos que a companhia não gera guidance aqui sobre expectativas de resultados futuros e de vendas futuras. O que a gente vem acompanhando muito de perto é quais são as expectativas do mercado. Então, a gente imagina que, dentre os segmentos de atuação da companhia, a gente tem uma perspectiva positiva, tanto para segundo semestre quanto para o ano que vem, muito no sentido de que a gente continue aí a recuperação do segmento de enterprise pós-pandemia e com volta aí dos segmentos, dos eventos. O solar, conforme a gente também consome aí alguns estudos aí, tanto de várias instituições e também da Associação Brasileira aí de Energia Solar Fotovoltaica, nas quais as expectativas continuam de crescimento aí significativo ao longo desses próximos semestres, e a companhia tem um planejamento interno de continuar também crescendo. Imaginamos aí também perfazer aí um bom número aí ao longo dos próximos semestres. E o telecom, que acho que olhando aí os últimos 2 trimestres, é onde a gente enxerga aí mais frustração em relação ao que aconteceu no mercado. A gente imagina que isso não é uma tendência de longo prazo, né? A gente não consegue imaginar que a população não vai crescer e que as pessoas vão ser menos conectadas. Então, a gente está bastante atento a implementar aqui portfólio de produtos e serviços que atendam aí as necessidades dos players que estão crescendo no segmento. Então, a expectativa é que a gente tenha aí uma continuidade do crescimento, conforme até a gente falou no roadshow antes da oferta aí do IPO. Não esperamos aí ter no telecom percentuais de crescimento tão fortes como a gente observou em anos anteriores, mas a gente entende que tem uma boa perspectiva de crescimento futuro no segmento. Acho que vale adicionar também, né? A gente tem visto a importância que projetos, né, como o Vanderlei falou, que a gente vem subindo na cadeia de valor como provedor dentro dos ISPs e clientes, né? Então, essa parte de projetos de data center, de turnkey, acabam trazendo uma outra oportunidade de valor agregado maior, de maior presença dentro dos nossos clientes hoje, e ainda com a possibilidade de incremento do TAS anexado a essa iniciativa. Então, a gente vê com bastante positiva essa iniciativa. Outro ponto importantíssimo, apesar de ainda termos alguns problemas relacionados à supply, né, à logística internacional e disponibilidade de produtos, a gente viu que parece que já passamos pelo pior da crise. Então, os fabricantes que nós representamos aqui no Brasil, a maioria deles parece já estar estabilizando, ainda com um lead time um pouco mais longo, o que traz aí, obviamente, uma necessidade de pensar melhor no investimento do inventário, mas, sobretudo, a gente parece que passou pelo pior, né? Então, a perspectiva, olhando o segundo semestre, desse ponto de vista de supply, é de melhoria e não de piora. Excelente. Legal. Temos mais uma pergunta aqui, Vanderlei, sobre o motivo da variação relevante no passivo não circulante. Entendo que o passivo não circulante, né, que é o passivo de longo prazo, ele subiu bastante nesse trimestre, decorrente da emissão da debenture. A gente entendeu que a debenture trouxe aí uma melhor distribuição do duration aí das dívidas da companhia, considerando que a gente emitiu uma das séries de 5 anos com uma carência de 3 anos, e a segunda série ela é de 7 anos, também com uma carência de 3 anos. Então, considerando essa carência de 3 anos, isso significa que os 500 milhões integralmente da debenture vão figurar sempre no longo prazo por pelo menos mais 2 anos pela frente, né? Então, acho que essa é a principal justificativa aí para o investidor que questionou, da gente ter esse aumento grande no passivo. Isso vai gerar fôlego para a gente continuar nosso plano de crescimento via TAS, tá? Que esse foi o principal objetivo da emissão da debênture.
Isso dá uma segurança maior aí em termos de gerenciamento do nosso capital de giro, né? Temos aí mais fôlego aí para passar esse período mais turbulento que a gente acha que é até, no máximo, até o final desse ano, né? Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui que chegou, um investidor perguntando como que está a questão de suprimento, de abastecimento da cadeia. Talvez, Marcelo, Não sei se foi um pouco antes de eu ter comentado, mas que parece que a parte de supply, o pior já passou. Ainda temos alguns fabricantes ainda impactados com o problema de chipset. O custo logístico continua em alta, né? Ele deu uma baixada, agora voltou ali, o transporte nacional voltou a subir, existe a preocupação ali, a gente muito atento com a situação China-Taiwan, né? Porque isso impacta todos no globo com relação à logística. Então, essa preocupação ali, o olhar do que está acontecendo ali preocupa, mas isso é uma situação internacional, independe da vontade de cada um de nós aqui. Mas a impressão de que se dá é que a maioria, os supplies dos principais provedores nossos, entra numa certa normalidade, como eu disse, ainda com um lead time um pouco maior que outrora a gente via no mercado, mas mais estabilizado, com maior visibilidade e com tendência de melhora e não de pior. Então, esse é o cenário que a gente vê para a parte de supply dos provedores que a gente representa aqui no país. perfeito. Acho que não temos mais nenhuma pergunta nesse momento. Então, gostaríamos de agradecer. Wanderlei, se quiser fechar. Claro. Bom, pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos, pela atenção. É sempre ótimo a gente estar aqui contando um pouco mais sobre a WDC, sobre as nossas operações. E a gente tem uma esperança em ter tempos bem importantes aí pela frente. E nos vemos aí nas próximas oportunidades. Muito obrigado a todos, obrigado André, obrigado Marcelo. Eu acho que é isso. Valeu. Tchau, tchau. Boa tarde. Tá bom. Boa tarde.